Em janeiro de 2026, forças americanas capturaram Nicolás Maduro. A Venezuela, que tem a maior reserva de petróleo do mundo, entrou em um vácuo de poder. Não existe hoje um governo estável, nem uma transição reconhecida. E aqui está o ponto que quase ninguém está conectando. Petróleo não se produz com estabilidade política. O mercado financeiro não está perguntando se a Venezuela vai voltar. Está perguntando quando e em quais condições esse petróleo vai voltar para o mundo. Porque se voltar em escala, ele muda o preço do barril, enfraquece a OPEP e afeta diretamente a Petrobras, a Prio e o preço da gasolina que você paga na bomba. Eu sou Ruth Gabriele, caloura de economia, e se você quer entender por que o petróleo mexe com o mundo, com o mercado e com o seu bolso, tudo começa por uma palavra: commodity. Pensa no petróleo como um produto sem uma marca. Diferente de um celular, o barril de petróleo do tipo Brent é exatamente igual em qualquer lugar do planeta. E é essa padronização que faz dele uma commodity global. O preço dele não é decidido pela Petrobras e nem pelo dono do posto da sua esquina. Ele é decidido em bolsas de valores em Londres e em Nova York, baseado no que acontece no mundo todo. Ou seja, o petróleo é uma moeda de energia e o Brasil é só mais uma peça nesse tabuleiro. Mas atenção, quando você abrir o jornal, vai ver dois nomes: Brent e o YTA. E qual a diferença? O Brent ele é extraído no Mar do Norte, na Europa, e é a referência de preço para todo o planeta, inclusive para a Petrobras. Assim, se o Brent sobe, a pressão no Brasil aumenta também. Já o WTI é o West Texas Intermediate, é o petróleo americano. Como ele é extraído no meio do continente, no Texas, ele tem um custo de transporte diferente. Geralmente o WTI é mais barato em relação ao Brent. E agora é o ponto que todo mundo reclama: se o petróleo cair hoje em Londres, por que amanhã ele não vai cair na bomba? Por causa da PPI, a paridade de preço de importação. O Brasil produz muito petróleo, mas a gente ainda precisa importar uma parte do diesel e da gasolina, porque nossas refinarias não dão conta de tudo. Para que as empresas privadas tenham coragem de trazer combustível lá de fora, o preço daqui de dentro precisa estar alinhado com o que é exigido lá fora: Brent, dólar e frete. Se a Petrobras segura o preço baixo aqui, o importador vai parar de comprar lá fora e o Brasil corre o risco de desabastecimento pela alta demanda. É um equilíbrio delicado entre não deixar a inflação explodir e não deixar o país parar por falta de combustível. E tem mais: o petróleo ele pode ser offshore, no mar, como o nosso pré-sal, exige tecnologia de robôs e plataformas bilionárias, ou onshore, na terra, como acontece no Texas e aqui no Rio Grande do Norte. O petróleo em terra costuma ser mais barato de tirar, mas as reservas são na maioria das vezes menores. Agora entra o custo de extração. Lembra que eu disse que o preço era global? Bom, ele é, mas o custo para tirar o óleo do chão muda muito. Na Arábia Saudita, o petróleo está quase na superfície. Eles gastam uns 5 a 10 dólares por barril. Já nos Estados Unidos, com petróleo de xisto, o valor sobe para a casa dos 30 a 40 dólares. E o Brasil? Muita gente acha que o pré-sal é caro por causa da profundidade, mas a nossa tecnologia é tão absurda que a Petrobras hoje consegue extrair o barril por uns 7 a 11 dólares. É por isso que mesmo quando o petróleo cai no mundo, empresas como a Petrobras e a Prio continuam sendo máquinas de fazer dinheiro. Mas se você acha que o jogo se resume apenas à Arábia Saudita e ao Texas, precisa olhar para o que está acontecendo bem aqui do nosso lado. Com a possível transição política na Venezuela, o jogo de poder do petróleo virou de cabeça para baixo. A Venezuela é dona da maior reserva de petróleo provada do mundo. O problema é que durante anos esse petróleo ficou preso embaixo do chão pela falta de investimento, tecnologia e pelas sanções. Agora, a principal pergunta que o mercado financeiro faz é em quanto tempo o capital estrangeiro, principalmente o norte-americano, vai demorar para reconstruir a estrutura venezuelana. Se as gigantes do petróleo voltarem a operar lá com força total, a gente não está falando de mais alguns barris de petróleo. A gente está falando de uma enxurrada de oferta que pode fazer com que o poder de barganha da OPEP seja afetado para sempre. Para você que investe, o resumo é esse: se a Venezuela voltar a ser uma influência de peso sob a direção de Washington, o preço do barril pode encontrar um teto muito mais baixo. Isso é deflação para o mundo inteiro. Mas um sinal de alerta para as petroleiras aqui no Brasil: não que a Petrobras vai ter prejuízo, afinal, como eu disse, o nosso custo de extração é um dos mais baixos, mas aquelas margens gigantescas
e os dividendos gordos que o investidor se acostumou podem encolher consideravelmente. O jogo vai deixar de ser sobre quem tem mais petróleo e vai se tornar sobre quem consegue sobreviver com a margem mais apertada. Tá, e como esse caso todo, entre a OPEP, Estados Unidos e Venezuela, aterriza aqui na sua corretora do Brasil? Vocês provavelmente já ouviram que no mercado financeiro, o que é pesadelo para um é oportunidade para outro. Se esse cenário de preços baixos se confirmar, empresas aéreas como a Azul e a Gol vão ter altas muito significativas. Para elas, o petróleo barato se traduz em passagens mais competitivas e margens de lucro mais altas. Já as petroleiras, como a Petrobras, a Prio e a Brava, precisam provar que são eficientes mesmo ganhando menos por barril. Mas o contrário também é verdadeiro. Se houver qualquer tensão e o petróleo subir, o jogo vira. As aéreas vão sofrer na mesma hora por causa do querosene de aviação. Já as petroleiras vão surfar vendendo barril em dólar e vendo sua receita explodir. Mas atenção à pegadinha da Petrobras. Por ser uma estatal, ela sempre fica no olho do furacão político. Se o governo decide segurar o preço do petróleo nos postos para conter a inflação, mesmo com ele subindo no mundo, a empresa acaba absorvendo esse prejuízo. É por isso que investir em commodities exige estômago. Você tem que entender que não está investindo somente na empresa em si, mas em todo um cenário político. Em economia, se estuda um conceito chamado doença holandesa. Parece nome de gripe, mas é um conceito sério. É quando um país decide focar na exportação de um commodity específico, fazendo o preço do dólar jorrar dentro da sua economia. Imaginando que isso acontecesse aqui, o real ficaria muito mais forte. Ah, Ruth, mas o real forte não é uma coisa boa? E porém, se o real fica forte demais, se torna caro para o Brasil vender outras coisas, como sapatos ou soja. A gente acaba destruindo a nossa indústria e ficando dependente de um produto só. E agora entra uma curiosidade. O yuan, moeda chinesa, deveria ser muito mais valorizada pela economia deles. Porém, os chineses seguram a cotação lá embaixo de propósito. E por quê? Para que os produtos chineses continuem sendo os mais baratos do mundo e a indústria deles nunca pare de crescer. Ou seja, enquanto a gente poderia se preocupar com a possível desvalorização do real, os chineses estariam brigando para manter sua moeda mais fraca e dominar o mercado global. São duas formas bem diferentes de lidar com o câmbio, que acabam influenciando muito o jogo das exportações. Mas sendo bem realista, no cenário de 2026 é muito difícil que isso aconteça. Com os Estados Unidos batendo recordes de produção e a Venezuela voltando para o mercado, a tendência é que o preço do petróleo não se altere muito. E sem o petróleo nas alturas, aquele mar de dólares não entra no Brasil. Ou pelo menos não entra dessa forma. Assim, o grande desafio da Petrobras e demais petroleiras não é lidar com a riqueza excessiva, mas sim manter a rentabilidade enquanto a oferta está aumentando e o preço pode cair. Assim, o Brasil precisa ser bastante eficiente para manter o seu posto atual e não para se tornar uma nova Holanda dos anos 60. Por fim, vamos entender um pouco mais sobre as duas maiores petroleiras aqui do Brasil. De um lado, a Petrobras, ou como conhecemos na bolsa, a Petri 4. Ela é dona do pré-sal, paga dividendos gordos, mas ainda assim você sempre vai ter o risco do governo interferir no preço. Do outro lado, temos a Prio 3. A Prio faz algo genial. Em vez de gastar bilhões furando poços novos, ela simplesmente compra campos que já foram da Petrobras, os chamados campos maduros. É quase um trabalho de reciclagem. Ela pega o que já estava produzindo pouco, revitaliza ele com tecnologia e reduz o custo de extração lá para baixo. Porém, nem tudo são flores. Se a Petrobras tem o risco político, a Prio tem o risco de mercado puro. Ela não tem refinarias, diferente da Petrobras. Ela extrai o óleo, não transforma em gasolina. Se o preço do barril Brent desaba no mundo, a Prio acaba sendo muito impactada. E escala, ela é pequena perto das gigantes. Se houver uma crise de crédito mundial, as empresas menores são as que mais sofrem. Resumindo, investir em Petrobras é aceitar o risco de uma estatal em troca da infraestrutura. Investir em Prio é aceitar a montanha-russa no preço do petróleo em troca de uma gestão privada. É o clássico. Você escolhe qual risco prefere carregar na carteira. Fechando o nosso tabuleiro de hoje. O petróleo é uma commodity global
O preço é um cabo de guerra entre os Estados Unidos, OPEP e agora, possivelmente, a Venezuela. O Brasil está no meio disso, para se manter estável em um cenário cada vez mais competitivo. De um lado, a segurança estatal da Petrobras e do outro, o crescimento possível de uma privada, a Prio. Que tipo de risco você aceita carregar? O político ou de mercado? E olha, o petróleo é o que move o mundo hoje, mas aqui no Rio Grande do Norte a gente está enfrentando uma nova fronteira, a energia limpa. Mas será que o vento vai conseguir substituir o óleo na sua carteira de investimentos? Isso é papo para um próximo vídeo. Se você gostou dessa análise, se inscreve no canal e deixa seu like. Double T.I. Vê dois homens. Agora, imagens mais baratas.